paz do Senhor, meus queridos e amados irmãos. É com muita alegria que estamos iniciando hoje mais uma aula da nossa Escola Bíblica Dominical, cujo objetivo é edificar vidas através do ensino sistemático da Palavra de Deus. Estudaremos hoje a lição de número 4. A construção do templo enfrentou oposição. Através desta revista abençoada, uma edição especial lançada pela CPAD, cujo tema é os princípios divinos em tempos de crise. Temos a certeza de que você será abençoado pelo ensino desta lição. Quem ministrará a aula hoje é a nossa professora, a irmã Valquíria. Vamos orar ao Senhor e desejo a vocês uma boa aula. Senhor nosso Deus e nosso Pai, agradecemos a Ti, Senhor, por esta oportunidade que o Senhor nos concede em podermos, ó Pai, aprender um pouco mais da Tua Palavra. Abençoa, Senhor, o professor, a professora, a irmã Valquíria, que estará ministrando esta aula. Abençoe, Senhor, a todos nós, alunos da Escola Bíblica Dominical. Abra nossa mente e o nosso coração para recebermos e aplicarmos a Tua Palavra. Amém e amém. Vamos adorar ao Senhor com um belo hino da nossa harpa cristã, o hino de número 210, e logo após estaremos estudando a Palavra do Senhor. Que Deus os abençoe em Cristo Jesus. Igreja, a todos que estão me ouvindo nesse momento. Eu sou grata a Deus por essa oportunidade de estar com os irmãos, mesmo sendo de modo virtual, né? Mas é uma honra estar aqui ministrando a 4ª lição da Escola Bíblica Dominical, que tem por tema a construção, né, do templo enfrentou oposição.
nós vamos ver aqui uma batalha que iniciou e que teve uma vitória certa. Aliás, quando Deus está no negócio, a vitória é certa. Não temos que temer, né? Nós temos que retroagir, nós temos que avançar, seguir em frente. Quando Deus está em uma promessa, né? Quando Deus está em uma batalha, nós entramos para vencer, ok? Então se iniciou, né? Eu não vou ler o texto, a leitura bíblica, porque ela é bem grande, mas a gente vai citar ela dentro do contexto do resumo que eu fiz, para que os irmãos possam entender, né, a lição e compreender a trajetória dela, ok? Zorobabel, né, e Jesuá, que é Jesué, reiniciaram, né, a construção do segundo templo. O segundo templo, após o altar, os alicerces serem construídos, neste momento, né, alguns antigos, né, até coloquei aqui, se chatearam muito com esse segundo momento, né, se entristeceram, se chatearam, pois não estavam vendo, né, as mesmas glórias de dias de tempo atrás, da época de Salomão. Então já começou se iniciando o segundo templo, a construção, com algumas pessoas contra, com algumas pessoas já pensando o contrário, né? Isso é normal na trajetória de qualquer pessoa, de qualquer obra do Senhor, né? Algumas pessoas gostam, outras pessoas não gostam, e assim a gente tem que seguir a ordenança de Deus. Sempre a ordenança de Deus é em primeiro lugar em nossa vida. Assim como foi, né? Essa segunda construção do templo, né, em Jerusalém. Daí a gente percebe, né, no decorrer da lição, que os moradores de Jerusalém, né, que não tinham, né, ido ao cativeiro, que eram inimigos dos judeus, né, voltaram do exílio, também começaram a fazer oposições. Começaram a dizer que aquela obra não deveria ser construída, reconstruída. Então a gente percebe aqui que a obra enfrentou várias negatividades, né? Aí já começa o povo lembrando da época de Salomão, e depois o próprio povo que voltou, né? Que tinha voltado do exílio, né? Do cativeiro, que era o inimigo dos judeus, começaram também a se opor, né? Àquela obra. Começaram já a querer que aquela obra não fosse mais para frente. Então a gente percebe que tinha duas pessoas na frente da obra, né? E que eles não queriam que aquela obra fosse para frente. Então, acompanhando a lição, a gente vê que logo em Esdras, né, 4, no seu capítulo 4, aliás, a Bíblia diz que buscaram, né, o povo, né, que ali que estava contra a obra de Jerusalém, a obra dos judeus, começaram a infiltrar, né, começaram a tentar atrapalhar a obra do Senhor de tal maneira que eles foram seguindo várias etapas, né, para atrapalhar aquela obra, para aquela obra não ir por diante. Né? Então, começaram naquele momento a infiltrar, né, entre os construtores daquela obra, pessoas para desanimar o povo, para dizer, olha, essa obra não vai para frente, essa obra não... Eu estou traduzindo, tá, irmãos, para a gente poder ser mais rápido, ok? Então, os trabalhadores que entraram naquela construção já mandados, né, para aqueles que eram contra a obra de Jerusalém, a se opor mesmo, a desanimar, a entristecer, né, a fazer com que o povo que atrapalhasse aquela obra, né? No final, se a gente pegar a lição de Esdras 4, né, a gente pegar o 1 e o 2 e transcorrendo a lição, a gente percebe que chegou ao ponto até, né, de pagar pessoas para que entrasse naquela obra e tentasse desanimar, tentasse impedir de qualquer forma. Então a gente percebe que na trajetória da vida do cristão, na nossa vida, existem pessoas que estão a favor e pessoas que estão contra. Né? E a própria Bíblia fala, né, que quem não ajunta, não espalhe. E a gente percebe aqui que existiam várias pessoas querendo espalhar, querendo interromper aquilo que Deus tinha ordenado a ser feito. Então a gente sabe que o inimigo está à solta e ele quer mesmo isso, ele quer desanimar, ele quer atrapalhar, ele quer interromper, né? Ele quer criar contenda, ele quer fazer com que a obra do Senhor não venha a crescer. Então isso é difícil, isso é triste, mas existe, né? Tanto no mundo, né? Naquela época, né? Que foi o começo da segunda construção do templo, como também nos dias atuais. Existem pessoas que estão a favor da obra do Senhor, que querem ver a obra crescer, prosperar, e outras não, que estão como meros, né? Assistentes, né? Assistidores do culto, vão para assistir, vão só para ver, mas não se
coloca, não se dá em corpo e alma. E com isso, às vezes vem até atrapalhar, murmurar, trazer contenda. Então a gente percebe que essas pessoas que infiltraram estavam fazendo o trabalho que a gente vê hoje em alguns momentos, na nossa trajetória cristã, pessoas que entram somente para tentar interromper, tentar impedir o crescimento da obra do Senhor, né? Então isso hoje é muito difícil, a gente percebe que isso vem sendo um ato constante, mas quando a obra, né, ela está na direção do Senhor, a vitória é certa. A vitória é certa, temos que confiar nisso. Então, vendo a leitura bíblica, bíblica em classe, a gente já percebe esse transcorrer, essa movimentação de tudo para que não dê certo. A gente vai chegar no texto agora que ele fala assim, né? Vamos pegar aqui a lição, vamos ler aqui um trechinho dela, que diz exatamente isso, para que a gente possa estar dentro do tópico, né? E buscar, né? E é importante a gente até perceber que tem uma parte da lição que a gente colocar hoje no nosso mundo real, né? Todas as vezes, né, que temos obras grandes a liderar, encontrarmos pessoas com mentalidade bem pequena, né, que busca, né, a todo momento atrapalhar, entristecer o nosso coração, a desanimar, né? O desânimo é algo perturbador, e é isso que o diabo gosta, ele gosta de desanimar, né, aquelas pessoas que estão no alto fervor, que estão para alcançar a obra do Senhor, que estão para trabalhar, para arregaçar as mangas e ir. Então, toda vez que a gente tem uma obra grande, né, existem pessoas ao nosso redor com mentalidade pequena que tentam nos impedir, que tentam se opor, né, de alguma maneira, com palavras, né, com ações. Então a gente tem que tomar muito cuidado. Nós, como cristãos, temos que sempre pedir a direção do Senhor, e quando a gente está na direção do Senhor, a obra, né, a finalização dela é certa, é concluída, né, tudo para a honra e glória do Senhor. Então, medite. Toda vez que você tiver uma obra grande para fazer para o Senhor, pode ter certeza que estarão ao teu lado pessoas com mentalidades pequenas para te atrapalhar e para te interromper, ok? Seguindo, né, a gente vê que o povo, né, que estava contra, que voltaram do exílio, que tentaram de toda maneira mandar pessoas para interromper, para entristecer, para atrapalhar, pagaram pessoas para entrar lá no meio e infiltrar, eles viram que fracassaram as tentativas, que eles não conseguiram de maneira alguma fazer com que aquela obra fosse impedida. Aí vem a lição, né, a gente vê a lição, que chegaram ao seu patamar maior. A gente percebe aqui que, né, que Bissalão, Midrade, né, e Tabel e outros, né, da companhia ali, que sempre tem um grupinho, né, a gente sabe que as pessoas que se juntam para derrubar andam em grupo, né, a gente fala que eles andam em grupo e vão buscando outras pessoas para se, né, associarem àquele grupo de fazer coisas erradas, de não deixar que a obra do Senhor aconteça. Então, o que é importante nesse momento, nós estarmos ligados com a nossa mente no Senhor, para que a gente não se deixe envolver com coisas que não agregam a sua vida espiritual, né? Até mesmo com pessoas que não te agregam na vida espiritual. Pessoas que sempre estão negativas, voltadas a olhar coisas erradas, a não te direcionar positivamente na trajetória cristã, né? Que você esteja com pessoas que venham a construir o seu alicerce, não a destruir o seu alicerce. E a gente percebe aqui, né, que ao fracassar todas as tentativas que eles buscaram fazer, eles enviaram uma carta ao rei da Pérsia, né? E naquela carta, eles tentaram de toda maneira, né, ao rei daquele momento da Pérsia, que a gente vê que aparentemente não se lembrava do decreto, né, de Ciro, o rei da Pérsia naquele momento, que é Artaxerxes, não se lembrava daquela carta. Então ele leu aquela carta que veio em outra língua, né, que a gente fala que ele fala que é uma língua que veio de uma linguagem siriaca, né, siriaca é isso, siriaca. As palavras são meio difíceis. Veio e aí traduziram a carta, e na carta dizia o seguinte: olha, agora saiba o rei, tô aqui no versículo 13, ele fala: agora saiba o rei que aquela cidade se reedificar e os muros se restaurarem, eles não pagarão, né, os direitos, os tributos e renda, e assim danificará a fazenda do rei. E continuando, né, eles falam assim, ó: para que se busque no livro de crônica de teus pais, ele insinuou para que buscasse,
dizendo que, numa afirmativa, que existia esse decreto para não construírem um templo, né? Eles induziram ao rei da Pérsia naquele momento que estavam certos, né? E conseguiram, né? Tanto é que eles disseram lá no seu versículo 21 da leitura bíblica, né, dominical, ele fala: agora, pois, dai ordem para que aqueles homens parem, a fim de que não se edifique aquela cidade, até que se dê uma ordem por mim. E guardai-vos de cometeres erro nisso, porque cresceria o dano para prejuízo do rei. Então, eles chegaram no auge de escrever uma carta, né, de induzir ao rei daquele momento, o rei da Pérsia, a escrever um decreto para que parasse a obra, para que não continuasse aquela obra, porque ele foi induzido por pessoas erradas, né, por pessoas que não agregavam dentro da obra do Senhor. E aí o rei fez. O rei simplesmente entendeu que aquilo era o certo e decretou para que a obra parasse. A obra foi interrompida. A gente percebe que a obra foi interrompida, né, por alguns anos, né, até o segundo reinado que foi de Dário. Daí começamos a perceber, né, que esse segundo reinado, ele veio depois de grande tempo parada a obra. O segundo reinado veio já com unção, né, que trouxe Zacarias e Ageu, que foram levantados naquela época, né, que a gente entende, para encorajar o povo a reconstruir o segundo templo, com a mesma ousadia que tinham antes, né? Então Deus levantou um profeta, né, Zacarias e Ageu, né, que foram levantados pelo Senhor, e deu a ele a direção para que voltasse e continuasse a reconstrução daquele segundo templo. Mesmo sabendo que naquele momento existia um segundo decreto, porque o primeiro foi, né, arquivado, né, por uma falta de sabedoria do rei da Pérsia daquele momento. E aí, quando Deus fala, Deus manda, temos que agir. Então veio Zacarias e Ageu com toda ousadia, né? E veio para levantar a obra do Senhor. Vamos ler aqui, para não ficar nas minhas palavras, para que o tempo dê, em Esdras 5, né? 1 e o versículo Esdras 5, né? O capítulo 5, versículo 1 e 2. Fala o seguinte: e os profetas Ageu e Zacarias, filho de Ido, profetizaram aos judeus que estavam em Judá e em Jerusalém, em nome do Deus de Israel, lhes profetizaram. Então se levantaram Zorobabel, filho de Satiel, e Jesuá, que é Josué, filho de Zodaque, e começaram a edificar a casa de Deus, que está em Jerusalém, e com eles os profetas de Deus que os ajudavam. Então ele veio levantando esses dois profetas, né, profetizando a Zorobabel e a Josué, que continuasse, aliás, né, a reconstrução do segundo templo. E a Bíblia mostra, né, que ele, sendo questionado pelo governador da Pérsia, local, né, naquele momento, que já tinha sido impedido por um decreto anterior, eles chegaram dizendo: não, peraí, né, se a gente continuar na lição, transcorrendo a lição, a gente vai ver que ele fala: não, existe um decreto, né, um decreto que anterior, né, ao rei de Ciro, que deve ser honrado, esse decreto deve ser honrado. Então eles chegaram com sabedoria, começaram a construção e disseram: não, rei atual, né, rei Dário, olha, existe um decreto promulgado lá na época do rei anterior a você, anterior ao senhor rei, que era o rei na época, rei Ciro, que decretou que a reconstrução do templo deveria ser feita. Naquele momento, rei Dário se surpreendeu e foi buscar, né? Foi buscar até em seus arquivos, né? A gente percebe aqui, foi buscar nos seus arquivos na época. A gente vê que em Esdras, ele continua no capítulo 6, a gente no transcorrer da lição da Bíblia, mostra que o rei Dário foi até ao seu arquivo, né, arquivo da realeza, e encontrou mesmo esse decreto que foi feito por Ciro. E ele falou:
não posso ter um decreto contrário a um decreto que já foi dado. E ali, né, que houve aquele engano, isso nos mostra que cada vez, né, que falarem algo, a gente tem que ter certeza, né? A gente vê hoje muito na mídia falando de fake news, que a gente tem que olhar, tem que ler, a gente tem que ter certeza daquela informação para a gente não ser um divulgador de informações falsas. E naquela época já tinha, a gente for analisar, é um fake news, né? Um decreto que veio em cima de um que já existia positivo, então era uma mentira aquele decreto, ele deveria ser cancelado, ele deveria ser totalmente ali declinado, ele não poderia seguir. Então o rei naquela época, o rei da Pérsia, Artaxerxes, ele não teve a sabedoria de procurar, né, de olhar, e decretou. Quando chegou o rei Dário falou para ele, deixa eu olhar, né, se isso faz sentido, porque vocês estão querendo construir, e me falaram que existe um decreto que deve ser honrado, que é da época do rei Ciro. E aí se surpreendeu que existia mesmo esse decreto, e ele teve que cancelar o decreto que cancelava a reconstrução do templo em Jerusalém. Olha que trabalhão, olha quanta coisa ruim aconteceu nesse tempo. Olha quanto tempo a obra do Senhor foi interrompida por uma informação falsa, uma informação induzida. Nós percebemos aí que qualquer momento de nossa trajetória da vida cristã, nunca vamos dar ouvido a informações de outros, né, que a gente não tem certeza. Aliás, nós temos que seguir a nossa trajetória da vida cristã, buscando a salvação da nossa alma e buscando sempre ter a verdade como nossa meta principal, né? Nós temos que saber o que é verdade. A gente não deve seguir, né, palavras, até mesmo aquele disse-me-disse, que fala, olha, fulano fez isso, aquilo, a gente não sabe se isso é verdade, se isso é mentira, então a gente tem que deixar que Deus faça, porque nada que está oculto, que Deus não venha a mostrar o que é correto, o que é verdade. Deus é verdade. Então nós temos que tomar cuidado com essas informações falsas, que a gente possa, né, a ter, né, a nossa mente focada no Senhor. E não vamos ser aí um divulgador de informações mentirosas, né? Às vezes a gente vem com aquele telefone sem fio, a informação vem vindo, a gente vai aumentando, quando vê, ela toma uma proporção fenomenal. E isso é ruim, né? Isso é ruim para a obra de Deus. E eu, na minha trajetória de vida cristã, infelizmente, eu vi muitas pessoas saírem do caminho do Senhor por informações falsas que divulgaram sobre ela. E aquilo machucou tanto que eles não quiseram nem se manifestar, nem dizer, olha, essa informação não existe, isso é uma mentira. Eles simplesmente se desligaram do caminho do Senhor. Eu não quero ser um propagador de mentira, porque eu posso tirar uma vida, né? Eu posso dar conta dessa vida quando o Senhor vier, por ter tirado ela dos caminhos do Senhor. Aqui mostra que uma mentira, né, uma indução a um erro que gerou naquele momento ao rei da Pérsia, trouxe um transtorno para todo o povo de Jerusalém, que parou uma construção que era ordenada por Deus. E quando Deus levantou Zacarias e Ageu, né, como profeta do Senhor, para ir lá e arregaça a mão e ora, vai, toca essa obra, mesmo tendo um decreto que era oposição, que era o segundo decreto errado, que não deixavam ele construir, ele falou, vou construir, é uma ordem de Deus. E Deus foi tão bom, foi tão fiel, porque Deus, quando está no negócio, a vitória é certa. Deus deu sabedoria, né, a Zorobabel, a Josué, para levantar a atenção do rei, dizendo, olha, esse decreto não é válido, existe um decreto anterior, onde foi promulgado que era para reconstruir, nós não podemos deixar de obedecer uma ordem do rei. Eles foram sábios. E quando Dário voltou ao seu arquivo e percebeu esse decreto que existia, automaticamente virou-se o cativeiro. Automaticamente a obra do Senhor, né? Embora a gente vê na lição, a gente transcreve a lição e vê que os judeus, né, o povo ali, existia a tristeza dos judeus, né, por não poder construir,
E também tinha alegria do outro povo, que eram os samaritanos, que eram uma das partes dos povos que estavam misto ali naquele local, que eram contra a reconstrução do templo. A gente percebe que eles se alegraram porque viram que a obra parou. Mas quando chegou 2 profetas usados por Deus, Zorobabel e Josué, né, que foram guiados pelo Senhor, eles perceberam que a obra retomaram. Né? O motivo da falta de resistência de judeus era a ordem espiritual. A gente percebe que tinha uma ordem espiritual faltando. Tinha que vir uma pessoa e dar ordem para eles de um profeta, para a reconstrução do templo. E eles foram sábios, né? E buscaram essa reconstrução do templo, né? Deixaram tudo de lado, né? Se acomodaram, deixaram tudo de lado. A gente percebe que nesse tempo, nesse decorrer de todo o tempo que a obra ficou parada, porque eles foram assolados com um decreto mentiroso, o povo que estava naquele momento, né? Que estava ali na condição da reconstrução, que pararam a obra, se acomodaram, começaram a perceber, não, vamos fazer o seguinte, vamos fazer nossas coisas, vamos para nossa casa, tocar a nossa vida, porque tem um decreto aqui, se a gente continuar, a gente pode ser penalizado até pela vida, né, se continuar. Não podemos se acomodar. Quando Deus dá uma ordem em nossa vida, nós temos que fazer, nós temos que lutar por aquilo. O crente que se acomoda, vem o desânimo, vem a tristeza que invade seu coração de tal maneira que logo em seguida vem depressão, vem outros itens de saúde até física que vem agredir a vida do crente. Quando Deus dá uma ordem, né, mesmo que a gente ache, nossa, essa obra é impossível, mas na Bíblia fala que tudo é possível àquele que crê. Então, nós temos que buscar, pensar, parar, orar ao Senhor para buscar o caminho, a direção correta, para a gente voltar, né, a nossa caminhada, para a gente não venha parar, a gente venha prosseguir avante. Se a gente orar para o Senhor, todas as pedras, todos os obstáculos que foram lançados naquele momento serão derrubados, assim como Deus fez, né, com a direção, com o levantamento de pessoas que veio para lutar, né, que veio para profetizar, e assim foi. Né? A obra do Senhor tomou a direção e tomou de uma proporção muito melhor. Além do decreto vir agora pelo rei Dário, dizendo que a obra deveria continuar, porque havia um decreto de rei de Ciro, e esse decreto não poderia ser cancelado, então que retome a obra. Né? A gente vai ver, se a gente for olhar, né, finalmente ele vê favorável a construção, a gente pegar Esdras 6, e um pouquinho mais para frente, a gente vai ver que foi tão maravilhoso a obra do Senhor para aqueles que confiaram e não tiveram medo de prosseguir e tomar a reconstrução do templo, que o rei ainda falou o seguinte, ele decretou, né? No capítulo 6, se a gente for um pouquinho mais para frente, no 6 ele fala, deixa, né? No capítulo 6, no versículo 7, ele fala, deixe que se faça a obra dessa casa de Deus, que o governador dos judeus e os seus anciãos, né, reedifique essa casa de Deus no seu lugar. Também por mim se decreta o que há vez de fazer com os anciões dos judeus, para que reedificação dessa casa de Deus, a saber, que se da fazenda do rei, quer dizer, da tesouraria do rei, né, que todas as despesas, traduzindo aqui, que todas as despesas dessa obra, dessa reconstrução, fossem bancadas pela tesouraria do rei. Olha que maravilha. Além do rei atual ver que havia um erro no decreto que pediu cancelamento, ele ainda promulgou um outro decreto dizendo que retomasse a obra da construção do templo e que todas as despesas daquele momento fossem ressarcidas pela tesouraria do rei. E ainda mais, pediu para que o povo ajudasse todos a reconstrução do templo. A gente percebe aqui, né? A lição bíblica, ela para no Esdras, né? É só Esdras. A gente percebe que é Esdras 4, né? Que é todo o seu capítulo 4, com alguns versículos listados, mas a gente for um pouquinho para adiante, a gente vê que é a maravilha que Deus fez. Deus não somente deu toda a autoridade para a reconstrução do segundo templo, como também deu toda a providência
para que ninguém interrompesse mais a obra do Senhor. Além de ter um decreto pela segunda vez, ela para a terceira, o primeiro era válido, o segundo veio mentiroso e o terceiro veio para validar o primeiro. A gente percebe que o rei ainda, rei Dario, ele ainda promulga que todas as despesas fossem ressarcidas pelo palácio do rei e que todo o povo naquele local, naquela cidade, ajudasse a reconstrução do templo. Quando a gente está no caminho certo, a vitória é certa, né? Assim como foi, a gente vê na lição que me lembrou muito, que é maravilhoso também, se a gente for lá na lição também, né? No comecinho da lição que fala da reedificação do templo, a gente vê que fala do texto 1911, que fala que foi a chegada, né, da igreja evangélica, Assembleia de Deus, Ministério Belém, que foi a chegada dela no Pará, né, que foi um grande avivamento trazido por dois jovens suecos, que a gente vê que é Daniel Berg e Gunnar Wigren, né, dois suecos que vieram, regaçaram a sua manga. Eles sofreram todo o impedimento possível, né, mas tinha pessoas aqui naquele momento, como Cecília. Eu tive a honra de visitar a casa da Cecília, onde foi a primeira igreja, né? A gente fala que foi o primeiro espaço de oração da Igreja Assembleia de Deus, Ministério Belém, onde aqueles jovens iniciaram a sua trajetória e o seu marco cristão, né? Dizendo, vamos promulgar o Evangelho. Eu tenho certeza que eles enfrentaram dificuldades enormes, né? Por estrutura, por o catolicismo no Brasil ser ser muito grande, mas eles não deixaram se esmoecer, não se deixaram entristecer, não deixaram que o desânimo tomasse a vida deles. E ali houve, né? Hoje o Ministério Assembleia de Deus, o Ministério Belém, né? Por isso que tem o nome Belém, iniciou lá em Pará. Foi a primeira igreja evangélica no Brasil que veio para ficar. Tenho certeza que assim como lá em 1911, como hoje atual, em 2020, há dificuldade, há desânimos, há pessoas voltando contra toda a obra do Senhor. Mas se estivermos ligados a Deus, se estivermos na direção que Deus nos colocou, a obra é válida, a obra é concluída e o nome do Senhor é honrado e o nome do Senhor é glorificado, né? Com essa lição que eu procurei trazer aqui de uma maneira mais resumida, para que os irmãos possam entender nesse tempo que nós temos, que infelizmente não é ao vivo, mas graças a Deus por isso que temos esse mecanismo, a obra do Senhor jamais para, né? Nunca vai parar a obra do Senhor. Que toda essa trajetória da construção do templo para hoje nada mudou. Que nós possamos estar no mesmo foco, na mesma sintonia de vir agregar a obra do Senhor. E quando vier pensamentos contrários, oposições a contrários, desânimos ao contrários, nós possamos relembrar que a obra do Senhor, quando Ele está no negócio, ela só tem a frutificar, ela só tem a ganhar. Não existe, né, derrota para o crente que está nos caminhos certos do Senhor. Aquele que é obediente, é temente, que busca, que serve de todo o seu coração, que não inclina seus ouvidos para palavras torpes que vêm, mas medita sempre naquilo que o Senhor tem colocado na nossa vida, né? A gente vê aqui que aprendemos com essa lição que não importa nenhum tipo de oposição, a gente vê interrupções, críticas, né? Mas se perseverarmos fazendo aquilo que Deus manda, né? E confiarmos em seus profetas e os recursos que temos hoje atuais e na sabedoria, né? Que é o favor diante dos homens, no tempo certo, Deus fará maravilhas. Que nós não tenha na mente adiantar aquilo que Deus tem que fazer. Que nós possamos esperar o tempo certo do Senhor, né? Como assim foi feito? Né? Deus levanta no tempo certo pessoas para arregaçar a sua manga, para arregaçar, né? Para buscar com toda a força e ousadia do Senhor a fazer a obra de Deus por completo. Mas tudo é no tempo certo, porque é no tempo certo que a gente busca os melhores recursos, que é no tempo certo que a gente tem as melhores evidências. Não podemos simplesmente entrar para perder, temos que entrar para ganhar. E para entrar para ganhar, eu tenho que estar debaixo da autoridade de Deus. Assim como esses dois profetas, né, estiveram dentro da promessa do Senhor, da autoridade de Deus, que veio
sobre profetas anteriores, dizendo para ele volte e comece a reconstrução do segundo templo. Mesmo com decreto negativo, eles avançaram e buscaram recurso, e buscaram fundamentações legais que dassem a eles, né, toda a autoridade na terra para seguir aquilo que Deus tinha ordenado. Que possamos ter em nossa mente que tudo na trajetória que temos como crente, como cristão, o que tiver debaixo das mãos do Senhor, a vitória é certa. Que possamos pedir orientação do céu e do Espírito Santo do Senhor para guiar a nossa vida de maneira sábia, honrosa, temida e dentro da obediência. Sabemos que a promessa de Deus só acampa naquele que tem obediência, temor e tremor na palavra de Deus. Eu estou grata por esse momento de estar ministrando essa quarta lição, né? E tenho certeza que as anteriores foram maravilhosas e tenho certeza que as posteriores serão melhores ainda. Mas esse pequeno momento que eu tive com os irmãos para falar um pouco, resumidamente, dessa lição, engrandeceu, né? Fortaleceu a minha vida como serva do Senhor. Mais uma vez Deus, né, falou comigo também, porque a palavra do Senhor tem que falar comigo para falar com vocês, né? Falar com cada irmão. E eu sou grata a Deus por mais um momento de sabedoria dentro da palavra do Senhor. E tão breve possamos estar juntos, né? Adorando, glorificando ao Senhor em nossa sala, né? Junto com nossos alunos, com as minhas irmãs, que eu tanto amo. Sinto falta delas, muito, 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 e oro por vocês, para que a gente possa continuar forte. Não há distância, não há pandemia que nos afaste do Senhor. Pelo contrário, tem que nos unir ainda mais. Que vamos, né, vencer essa batalha em nome de Jesus. É uma oposição do inimigo, mas nós estamos debaixo da bênção e da promessa do Senhor. Eu agradeço essa oportunidade e salve toda a igreja com a paz do Senhor. Um grande abraço.